Agora, para a segunda fala dessa mesa redonda com a Suzana Matos Viegas, que é antropóloga, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, foi professora aqui em Coimbra entre 89 e 2006. Uma rápida descrição do trabalho dela: a diversidade de formas da associação à terra e à paisagem são os temas que cruzam as suas várias investigações, atualmente incorporando a crise climática como uma condição de contemporaneidade e revitalização de paisagens arruinadas pela monocultura de árvores, conectando modos indígenas de lidar com a terra no Brasil e em Timor-Leste com a situação em Portugal. E aí um dos últimos trabalhos da Suzana trata precisamente dessa temática, né, que é o artigo Florestas Biodiversas em Perspectiva Antropológica, Ressurgências das Paisagens em ruína pela monocultura do eucalipto, publicado pela Etnográfica. Então, hoje a Suzana vai apresentar um trabalho intitulado Reperspectivar a monocultura de eucalipto em Portugal. Bom, a palavra é sua. Obrigado, Suzana. Obrigada. Então, boa tarde a todos, e a todas, e em primeiro lugar, obrigada à Patrícia por esta oportunidade, de estar aqui a discutir convosco um trabalho que é principalmente uma reflexão que conjuga, de certa maneira, o trabalho que eu realizei ao longo da vida e que abre, teoricamente, estará a abrir perspectivas para outro no futuro, e em parte para o trabalho que a Cátia Favila também está a fazer na Serra do Açor, trabalho de campo que ela está a realizar. Eu acrescentei ao título um subtítulo, porque, na verdade, a minha perspectiva não é realmente sobre o estudo das monoculturas, mas é sobre como é que nós conseguimos fazer revitalizar e fazer ressurgir paisagens a partir das monoculturas, e no fundo é uma reflexão que tem que ver com a tentativa exatamente de encontrar princípios paradigmáticos que sejam realmente alternativos àquilo que nos fecha no horizonte mental até da monocultura. E esta perspectiva começa então na etnografia que eu desenvolvi entre os Tupinambá de Olivença, exatamente, que moram no sul da Bahia, numa região de Mata Atlântica. O trabalho de longa duração que realizei e que ocorreu entre 97 e 2008, quando estava a coordenar um processo de demarcação de uma terra indígena, e em que foi extremamente importante para mim perceber como é que a permanência histórica dos Tupinambá, de uma região que foi ocupada pelo colonialismo português desde o século XVI, como é que essa permanência histórica estava ligada a um processo territorial que passava por ciclos a que eu fui descrevendo como ciclos de abertura de lugares de residência, uma vivência muito intensa nesses lugares e um deslocamento cíclico para outros, deixando para trás não um abandono da vida, mas a libertação do desgaste causado pela intensidade de relacionalidades humanas. E essas intencionalidades, relacionalidades humanas davam lugar então a novas realidades, entre elas à própria memória e afetação de quem ali viveu, assim como aos donos do lugar e aos encantados. Há então no conjunto destes ciclos de deslocamento uma engrenagem de territorialidade que implica rejuvenescimento da floresta, assente no mapa territorial que é desenhado pelos pontilhados de árvores de fruto, para os Tupinambá, que foram cultivadas exatamente na abertura desses lugares. Agora vamos ver se eu consigo. Como é que se passa? Ah, já consegui. E nesta fotografia, que é uma fotografia que eu gosto muito, entre outras coisas, exatamente por elas estarem com estas sweatshirts a dizer exige a sua nota fiscal, portanto combina aqui a questão da cidadania, no fundo, com a questão exatamente da presença da jaqueira, que é um símbolo muito importante desse processo territorial de longa duração. E antropólogos que, subsequentemente à demarcação da terra indígena em 2009, começaram a realizar trabalho de campo nesta região, entre os Tupinambá, foram mostrando que foram emergindo forças cosmopolíticas nos locais de habitação antiga, fulcrais na resistência dos Tupinambá a tentativas sucessivas de lhes ser retirado o direito ao território indígena. Esses agentes são principalmente encantados, que eu vou aqui definir como pessoas que manifestam formas relacionais com a terra e interagem, integram relacionalidades do passado e do presente. Por isso, esses lugares de habitação antiga são lugares onde os laços no tempo são guardados no espaço. Ora, para contextos indígenas na Mata Atlântica e na Amazónia, não existem experiências históricas, como sabemos, de arrasamento da terra
como as que fundam um princípio moderno da monocultura, e não é desplicente o facto dos Tupinambá conviverem com esse modelo da monocultura desde o período colonial. No século XVI, o governador Mãe de Sá, que ficou muito conhecido exatamente pelos massacres que perpetuou contra os indígenas na região, tinha fazendas de canas-de-açúcar em Ilhéus, portanto, exatamente na região que era habitada por estes povos indígenas. E no século XVIII temos um outro exemplo interessante de monocultura, interessante, enfim, ironicamente, que é o facto de ter sido feita monocultura de tubérculos de mandioca. Portanto, ou seja, aquilo que era o cultivo indígena foi usado como monocultura, e há mapas que cartografam exatamente esses terrenos na região no século XVIII. Bom, e depois tornou-se na região do cacau, enfim, que será se calhar um outro modelo da monocultura, mas isto para dizer que não é, portanto, desplicente que tenhamos a falar de uma população que durante séculos e séculos conviveu com esta forma de uso da terra, de relação com a terra, e não só a recusou, como lutou contra ela, no fundo. E ao mesmo tempo que lutou contra ela, foi fazendo através deste modelo de territorialidade em que o deslocamento no território ia criando uma alternância, no fundo, entre a vivência dos seres humanos e a sua intensidade, a vivência de um conjunto de animais, de plantas e dos encantados. E essa é o seu modelo de fundo de territorialidade que faz com que, como diz também o Tiago Mota Cardoso em relação aos pataxó que vivem um pouco mais abaixo dos Tupinambá, não existe propriamente floresta virgem, porque todas um dia já foram roça. Este modelo, que tem sido descrito como de floresta antropogénica por vários autores, desde o Willem Baleu, Eduardo Góes Neves e muitos outros depois, tem sido também fundamental precisamente para pensar sobre a questão da biodiversidade na própria floresta amazónica como algo que cria este compasso articulado entre o que seria a roça e a floresta, e, portanto, este conceito que traz a possibilidade da coexistência humana, digamos, no território, só que uma possibilidade que, em vez de ser de extinção das outras espécies, é, pelo contrário, de possibilidade da sua convivência. O que eu quero então trazer aqui para o debate é uma perspectiva fundada em experiências vividas, como a dos Tupinambá e tantos outros povos indígenas, com uma possibilidade de conceptualização do que é que serão ressurgências da paisagem em ruína por monoculturas de árvores, usando aqui o pensamento da Tsing, quando ela argumenta que todos os modos de vida se sustentam através de gerações, é exatamente porque se alinham à dinâmica do ressurgimento de múltiplas espécies. Ainda que em parte a Tsing refira até explicitamente o tipo de dinâmica que acabo de descrever para a Mata Atlântica, a partir do trabalho principalmente que ela fez no Sudeste Asiático, em Kalimantan, o que ela sublinha é um aspecto talvez mais paisagístico desta alternância entre a roça e a floresta, dizendo que eles deixam brotar a floresta a partir do momento em que largam o local de residência, enquanto que o que eu queria aqui trazer é uma perspectiva que eu acho que não está tão presente no trabalho de Tsing, e são formas de perspectivar a paisagem que nos apontam para historicidades. Portanto, ao perspectivarmos a floresta como um bioma biodiverso antropogénico de assemblagens multiespécies e historicidades múltiplas, desde logo vamos então perder alguma condescendência, toda a condescendência, na identificação da floresta, do conceito de floresta, como aquilo que atualmente, por exemplo, as instâncias governamentais em Portugal classificam, designam e descrevem como floresta pelo órgão responsável pela sua conservação e pelos programas de reflorestamento, portanto, pelas possíveis ressurgências da paisagem, que é o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, que tem como definição da floresta um terreno com uma área maior ou igual a 0,5 hectares e largura maior ou igual a 20 metros, onde se verifica a presença de árvores florestais que tenham atingido ou com capacidade para atingir uma altura superior a 5 metros e grau de cobertura maior ou igual a 10%. Num texto que publiquei, que foi aqui referido recentemente, mostro que esta perspectiva da floresta antropogénica permite questionar um tipo de narrativas sobre a floresta que têm sido muito utilizados também no debate académico sobre floresta em Portugal e especificamente sobre a floresta industrial em Portugal, e que é um resultado segundo o qual essa narrativa diz que essa floresta surgiu como resultado, e é muito usada esta expressão, do abandono dos campos.
Ora, nós já foi aqui muito falado, não é? A maneira como o modelo da plantation e da monocultura é um modelo de expulsão, é um modelo que começa pela expulsão de todas as outras espécies que não interessam, não é? Vimos agora até nos documentos coloniais e dos humanos também, portanto, a expulsão é o primeiro modelo. E esta narrativa, no fundo, vem dizer: não, nós vamos criar a monocultura de árvores, mas porque as pessoas abandonaram os campos. Portanto, eles é que se foram embora, eles expulsaram-se a si próprios, emigraram, e por isso nós tivemos que resolver o problema do território português de outra forma. E eu quero deixar aqui um parênteses para dizer que eu estou a dizer que a narrativa é esta, mas ela não é sequer esta, porque efetivamente o conceito e a palavra monocultura é normalmente excluída desta narrativa. E nesse texto eu faço uma análise do relatório dos mega-incêndios de 2017 em Portugal, para mostrar que apenas uma vez aparece a palavra monocultura, portanto, ela é retirada também da própria narrativa sobre o que é este cultivo intensivo de árvores, que afinal, pelo órgão governamental, se chama floresta. E que afinal é, de facto, um modelo de monocultura de árvores que se diz, portanto, que não teria expulsado ninguém, pelo contrário, as pessoas foram-se embora e, portanto, foi preciso rentabilizar o território. Então, no fundo, a primeira questão que eu quero aqui trazer é que, se nós partimos deste outro conceito antropogénico, biodiverso, da floresta como assemblagem multiespécies e historicidades, podemos começar, se calhar, a abrir aqui uma perspectiva crítica sobre o que é que significa este abandono dos campos, que continua a ser muito usado como uma explicação para o que se passa no território, nomeadamente para os incêndios. E a primeira pergunta, então, que se faz nesse sentido, abrindo esta perspectiva, é como é que esta narrativa se coaduna com todos os trabalhos que têm falado do facto dos imigrantes rurais em Portugal irem para o estrangeiro para construírem uma casa no seu local de origem. Portanto, todo este movimento era um movimento em que eles iriam para fora não para perder o seu vínculo, mas para reforçar o seu vínculo com o local de origem. Portanto, de que tipo de abandono estaremos então a falar? Também não tem em conta esta narrativa o trabalho de vários historiadores que estão mais atentos aos movimentos sociais camponeses e que mostraram que já no período da ditadura, quando começaram as primeiras plantações de monocultura de árvores, houve uma luta contra estas plantações e a favor dos baldios. Portanto, também como é que se encaixa isso nesta narrativa do abandono prévio dos campos pelos camponeses? E, por fim, ela nega a possibilidade de um nexo com a terra, porque ela toma por memória e vincula à Terra uma visão muito rasa da memória. Não se atenta a múltiplas dimensões de conexão e reconexão ao território, dimensões que, mais uma vez, as realidades vividas pelos que praticam ressurgência e mantêm biodiversidade podem bem eliminar. As perspectivas das ressurgências a partir das historicidades também nos alertam para o facto de que as ressurgências não poderem cingir-se a exercícios estritamente técnicos. Por exemplo, a ideia de que nós vamos reflorestar aumentando o número de árvores cultivadas para captação de carbono é uma ideia técnica do que é a Terra e do que são os nexos com a Terra. É uma ideia, portanto, que teríamos que retirar da equação do que seria fazer ressurgência ou revitalização de uma zona, de um projeto, numa zona com monocultura. Eu vou aqui como é que eu estou então a pensar esta relação entre como é que podem este conjunto de trabalhos e de pensamento teórico que surge de trabalhos da antropologia em vários contextos etnográficos, nomeadamente nos indígenas no Brasil, como é que podemos conectar de facto com esta realidade e porque é que estamos a fazer isto? E a primeira resposta à primeira pergunta, que vou dar de uma maneira muito sintética, é que me parece que propostas como a da Marlene Stratern sobre a ideia de etnografias analógicas, que são umas que criam formas de comparação que não são isomórficas, podem ajudar exatamente a substantivar esta ideia de como é que nós fazemos estas conexões. E a outra pergunta é porque é que é desejável fazermos isto? E a resposta aí tem que ver exatamente com aquilo que está por trás, no fundo, deste colóquio também, e que são as características do que Bruno Latour chama do novo regime climático como uma condição da contemporaneidade. Portanto, a razão para fazermos isto tem que ver também com aquilo que nós estamos a viver. E aqui eu faria menção apenas a dois aspectos que me parece importante trazer aqui.
duas vinhetas, no fundo, sobre características desta condição de contemporaneidade, e nós começámos o dia com uma abordagem histórica de longa duração, agora tivemos outra também, e em que se falou exatamente das cronologias múltiplas destes processos, mas de facto há aqui um que eu gostava de trazer, porque tem um pouco que ver agora com esta ideia da grande aceleração, mas tem que ver de facto com aquilo que estamos a viver nos últimos 10, 12 anos, e que afeta o Brasil e afeta Portugal. E que é um dado que a Tânia Marili tem acentuado muito, e que é o facto de, em 2008, ter sido um ano que é normalmente visto como o ano da crise financeira, ter sido um ano de viragem na quantidade e no interesse de investidores financeiros no mundo, na compra de terra arável. Ela diz que em 2008 houve 4 milhões de hectares de terra arável comprada no mercado global de terras, enquanto que no ano de 2009 este número aumentou para 56 milhões de hectares por ano. Um processo que ela chama de Global Grand Rush. Os efeitos dessa alteração vêem-se de forma muito clara em países como o Brasil, onde o agronegócio entrou e dominou a governação nos anos subsequentes, e em Portugal, onde há um crescimento multiplicador de monoculturas, e tivemos a ver agora esta exposição, este fenómeno no Alentejo é realmente recente, não terá mais do que 10 anos de certeza, assim como no caso das aves florestais, que também aumentaram muitíssimo neste último período. Então, esta é uma primeira vinheta sobre porque é que é importante nós pensarmos em modelos de ressurgência que sejam de facto uma ruptura para com o paradigma anterior e fazê-lo recriando formas de conexão até epistémicas para os quais eu acho que a antropologia pode dar um contributo importante. A segunda vinheta, na verdade, é um aspecto que foi aqui falado hoje de manhã também pelo Frank na apresentação dele, e que tem sido discutido pelo Bruno Latour, pela Adanovsky e o Vivers de Castro, e esta ideia de que a situação que nós vivemos é uma situação que o Vivers de Castro e a Adanovsky chamam de guerra civil, em que eles dizem, no fundo, o que está aqui em causa é uma guerra de mundos ou uma guerra civil, no sentido em que o conhecimento que existe do ponto de vista da ciência sobre o que se está a passar é cada vez maior e, no entanto, aquilo que se está a passar do ponto de vista da reação a esse conhecimento é cada vez mais drasticamente no sentido contrário. Portanto, esta ideia que o Frank trouxe aqui hoje de manhã, da Man in Battle Mode, como sendo um dos mecanismos, no fundo, que nos está a consumir este processo, e, portanto, que nos mostra que continuar a pensar nas ressurgências de paisagem a partir de um corte outra vez com a história, a ideia de que já se foram todos embora, não há como voltar a pensar as paisagens no passado ou reconectar as pessoas com esse passado. E que parte da ideia também de um corte que as pessoas anteriormente se foram embora e, portanto, que não há, basta plantar árvores e termos carbono para ressurgirem essas paisagens, é retomar outra vez, no fundo, o mesmo modelo de natureza e, portanto, é manter-nos no mesmo ringue de patinagem, digamos, sem conseguirmos ir a lado nenhum. E, nesse sentido, eu aqui vou ser, de facto, ainda mais sumária, mas tem sido importante verificar como é que noutros contextos onde eu tenho feito trabalho de campo, neste caso no extremo da ilha de Timor-Leste, em Lautém, tem havido muitos trabalhos também sobre a importância de se compreender que nesta região existem paisagens que são inclusivamente classificadas atualmente como parques naturais e que são, e esta é uma citação de uma antropóloga que também fez trabalho nesta região, em que ela diz que, com exceção dos pássaros, nenhum dos animais encontrados na área endémica de Timor-Leste são todos introduzidos pelo homem, trazidos da áreas a este e a oeste durante os períodos pré-históricos ou históricos, e, portanto, eles enfrentam também esta ideia de que não existe uma paisagem, que o que está ali em causa e a biodiversidade que se criou naquela região foi uma diversidade que resultou, e eles usam a expressão, é um mosaico fortemente encultural de vegetação envelhecida e terrenos de cultivo rejuvenescidos, áreas onde se praticou anteriormente agricultura itinerante e onde houve no passado locais de habitação. Em Timor, eu trabalhei muito sobre a importância da relação com os antepassados, que estão também presentes na paisagem de múltiplas formas,
algumas das quais a ver com imagens, esculturas de madeira que são colocadas nos caminhos por onde os antepassados passaram, e, e onde essa relação para com os antepassados que está presente na paisagem, também através de túmulos antigos que aí estão localizados, vai criando não apenas uma ligação entre o passado, o presente e o futuro, uma ligação não vinculativa, mas principalmente, e em relação a este trabalho, é o contributo, digamos, que eu acho que é importante trazer, principalmente contrariam toda a narrativa das temporalidades da modernidade assente na ideia do progresso e do futuro, portanto, a promessa de um futuro que vai resolver os problemas da população, mas é uma narrativa que se sustenta na ideia de um compromisso intergeracional insolúvel. Portanto, a ideia de que é fundamental para que exista futuro haver um compromisso para com neste caso para com os antepassados e ele está presente na paisagem. Portanto, esse princípio dos compromissos, da possibilidade de compromissos intergeracionais, parece-me ser fundamental. E chego, portanto, a considerações finais, se é que posso pomposamente chamar isso, este conjunto de apontamentos, mas, portanto, aquilo que eu estou aqui a trazer é a abertura a perspectivas sobre ressurgências, que procurem rupturas paradigmáticas a partir de processos históricos ressurgentes realizados em florestas onde historicamente se construiu a biodiversidade através de processos antropogénicos. Sublinho como esses processos estão imersos em relacionalidades que envolvem o presente, o passado e o futuro e que são envolventes de humanos também com os não humanos, nomeadamente forças cosmopolíticas. Portanto, e que integrar essas historicidades antropogénicas no olhar e na perspectiva sobre ressurgências é um modo de criar um olhar marcado pela antropologia, mas também na sua relação com a história, com a biologia, sobre biodiversidade que está assente em vivências concretas. São casos, para mim é uma parte muito importante, que é nós olharmos para o que aconteceu no mundo e por isso esta relação com a história é tão importante também e vermos quais foram as situações concretas em que a biodiversidade se manteve e, portanto, a ressurgências de paisagem foram centrais na forma como o território foi vivido. E esse olhar, portanto, vai obrigar-nos a erradicar a possibilidade da monocultura de árvores, definir floresta, aquilo que hoje em dia é feito pelo governo português, e que abre um conjunto importante de perspectivas a serem consideradas na relação com o passado, quando está em causa recriar biodiversidade ou sequer recriar um território habitável.